A partir de hoje, gás de cozinha e gasolina estão mais caros, né? Você pode colocar a sua barba de molho se você acha que essa é uma paulada muito dolorida. Não é, meu amigo. Dolorido, dolorido, que é bom mesmo, a gente vai sentir quando o mercado começar a andar de forma natural e vierem os reajustes reais, que você sabe, né? A turma do Janjo está lá segurando os reajustes com mão forte. A hora que eles não conseguirem mais segurar, aí você vai ver o precipício que nós fomos jogados por essa equipe de gestão de governo, no mínimo irresponsável. Bem, alguns podem dizer que não é irresponsabilidade, que eles estão fazendo de propósito. Eu sou tendenciosa também a esse raciocínio. Mas fica comigo até o final do vídeo que eu vou trocar em miúdos para vocês entenderem melhor a respeito desse assunto. Nessa edição eu também comento com você a respeito de um erro. Foi um mero erro de milhões de dólares que a APF cometeu ao produzir o relatório que indiciou Jair Messias Bolsonaro no caso das joias. Pois é, olha, a emoção está garantida aqui, né? De tédio ninguém morre. Também nesse vídeo eu vou comentar algumas especificidades dessa eleição maluca que aconteceu na França e vamos falar também do discurso do amor que enseja estabelecer guilhotinas para casos mais extremistas. Então, vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe, a gente precisa bastante aí dessa sua atuação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você já é de casa, você bem sabe o que fazer, né? Dá uma revisada ali em tudo, porque as coisas aqui, você vê, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona, a gente continua insistindo. Vamos lá para as primeiras notícias, que são do reajuste aí, né? Gasolina 7% de reajuste e o gás de cozinha 9,8%. Isso a partir de hoje, nesta terça-feira, tá? O preço do litro da gasolina vai para 3,1 nas distribuidoras e o preço médio do gás de cozinha de 13 quilos vai para 34,70, isso na distribuidora. Quando você paga, né? Quando chega aí no fim da linha, aqui, ó, o site da Petrobras informou aí como ficaria, né? Depois desse reajuste, o preço médio do botijão de 13 quilos, tá bom? Então, R$ 101,45 é o preço médio. Talvez você more numa região que pague mais, como eu pago já R$ 130 aqui há quase um ano, ou um pouquinho menos que isso aqui. Mas é isso. Entendeu? Se você tem aí uma casa com uma família de 6 pessoas, alguns agregados e tal, meu filho, um botijão dura no máximo um mês, né? E aí esse é o presente do governo que cancela multas dos irmãos Batista e chapa no teu lombo imposto e reajuste de gasolina e combustível. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Por que eu falei para vocês que isso não é a pior paulada, né? Esse reajuste não é a pior paulada que você vai receber. Pelo seguinte, gente, se a equipe de Janjo não estivesse segurando nas rédeas fortes e firmes o reajuste natural do mercado, a gasolina já era para estar 19% mais cara. Porque o que eles estão fazendo economicamente no país não sai de graça. Alguém vai pagar e sempre quem paga somos nós. Eles estão com políticas públicas absolutamente temerárias em relação ao estabelecimento de estabilização de mercado. Então, sem estabilização, o que acontece? Os preços aumentam mesmo. Agora, você imagina se você pega esse 9,8% mais 19%, que é a defasagem do combustível no Brasil, tá? O real, tá? Não é o número maquiado lá do Pokémon, não. 19%, nós estamos falando aí de 20, 28, 38%. A realidade é essa, mas você só vai saber disso daqui a algum tempo. E aí depois, quando explodir, você vem aqui dizer, poxa, e quando você contou, eu não acreditei em você. Conta aí para mim, como que você está se planejando? Já está pensando aí em comprar um botijão a mais para deixar reservado aí na sua casa? Eu sempre digo, armazenem, que é o melhor investimento. Vamos lá. O José Dirceu está querendo reescrever a história, né? Está dizendo que a primeira grande fake news no Brasil foi o mensalão. Ou seja, o Zé Dirceu, ele acabou de chamar de mentiroso todos os ministros do STF, o STF inteirinho, todas as instâncias anteriores que condenaram Janjo e mais uma corja
de empresários e políticos por causa do mensalão. E os julgamentos aconteceram em todas as instâncias, vocês sabem disso. Ou seja, José Dirceu teria atentado contra a democracia, falando isso, dando esse tipo de declaração. Ele teria ferido a honra do STF, das instituições. Ele teria atentado contra o Estado Democrático de Direito, que a gente sempre fala aqui, que respira por aparelhos em alguma UTI aí dos infernos. O José Dirceu pode, porque ele é da turma, né? Uma outra pessoa que pode é o ministro dos Direitos Humanos com um certo jornalista. Olha só, o ministro dos Direitos Humanos deu uma entrevista ao Perspectivas e disse o seguinte, abro aspas para ele: ter opinião é diferente de querer eliminar pessoas, fecho aspas. Mas aí a gente pegou aqui um post do blog Pai do Noblar, né? E ele disse assim, bem, agora só falta restabelecermos a guilhotina para aplicação em casos extremos. Ele colocou mesmo a foto de uma guilhotina, que eu não ouso mostrar, porque talvez a gente tenha problemas aqui na plataforma. E a Paula Marisa lembrou que esse foi o jornalista que postou uma charge do Bolsonaro no caixão, vocês lembram? Então a gente sabe muito bem quem é que o blog do Noblar deseja aplicar a guilhotina para casos extremos. Não é à toa que você é taxado de extremista. Mas aí vale perguntar, e aí, Silvio Almeida, ter opinião diferente não é querer eliminar pessoas? Você tem certeza disso? Porque o moço aqui da sua caterva está defendendo até restabelecimento de guilhotinas. E se vocês não sabem, dê uma gugada para saber qual foi o movimento que estabeleceu guilhotinas para quem era considerado dissidente do movimento este, segundo a cabeça dos líderes deste tal movimento, tão importante para iluminar a população mundial. Dá uma gugada aí que você vai saber. Vamos fazer alguns comentários a respeito aí das eleições na França, né? Vocês sabem que Macron se uniu lá com o globalista, com o esquerdista e com o extrema esquerdista e com o islamismo para derrotar Le Pen. Mas aí o que aconteceu? Macron prometeu que ia trocar o primeiro-ministro, acabou não trocando, não cumpriu a promessa, e aí a gente tem uma França totalmente considerada uma aberração, por ser uma França que hoje nenhum francês reconhece como tal, né? O Eduardo Bolsonaro acha que isso foi uma vitória para Le Pen. Por quê? Porque esse povo, que teoricamente aí venceu, vai destruir a França, apesar do partido de Le Pen ter ganho, né, em número de cadeiras lá de parlamentares. Mas o Eduardo Bolsonaro acha que esse povo vai destruir a França e aí, depois desse mandato, a eleição de Le Pen será indiscutível e inquestionável. Eu só lamento pela população, né? O povo simples da França, que não tem nada a ver com essa briga de poderosos e sempre quem toma na cabeça são eles. Imagina só os fazendeiros franceses, o que vão herdar com essa eleição. Mas o mais interessante é o seguinte, eu vou soltar esse vídeo sem soltar o áudio para vocês entenderem o que os nossos jornalistas chamam de esquerda, tá? Isso aqui são imagens deste domingo, tá? Onde Le Pen, onde a esquerda ganhou as eleições, tá? Na semana passada, no domingo passado, Le Pen foi para o segundo turno e o que aconteceu? A esquerda, como os jornalistas brasileiros chamam, quebrou a França, tocou fogo. E no domingo passado, a esquerda ganhou. Eles, teoricamente, derrotaram a Le Pen. E olha o que aconteceu. Eles quebraram e incendiaram tudo também. Olha aqui. Olha só. Agora, sabe o que me causa espanto? Isso aqui, para nossos jornalistas, é extrema-direita. Vou soltar com áudio. Isso aqui é extrema-direita, mas isso aqui é esquerda. Só para você entender como que eles tentam o tempo todo confundir a cabeça de todo mundo. Bem, o Rafael Fontana já não é tão otimista quanto
o resultado, né, os comprometimentos dessa eleição na França, o Rafael Fontana diz o seguinte: França, na primeira festinha mundial, estava em frangalhos e foi salva pela entrada dos Estados Unidos no conflito. Na segunda festinha mundial, a França tinha virado saco de pancada da Alemanha. Eles foram salvos pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. E o Rafael pergunta: como será a terceira? Será a mesma coisa? O que me preocupa é qual o lado que o Brasil estará na terceira, que nós estamos vendo se aproximar a olhos vistos, com mais e mais soldados russos chegando na Venezuela. Ontem chegou mais uma leva de 200 soldados. Tá? Na verdade, a gente fala russo porque os soldados vieram em missão russa, mas a gente não sabe a nacionalidade deles, já que tudo quanto é país do Oriente Médio está se mandando para a Rússia para servir de soldado para Putin. Tá? Então, mais uma leva de 200 soldados chegaram, na Venezuela neste último domingo. Aí, já que a gente está falando de Brasil, eu quero comentar com vocês sobre o caso das joias. A Polícia Federal admitiu ontem um erro no relatório e retifica, valor das joias. Mas antes de falar sobre isso, vamos aos nossos anunciantes. Você nunca verá sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. O laboratório do Sinata Gotas pegou o Transresveratrol, colocou na fórmula do Sinata Gotas e colocou no frasquinho. Então, o que isso vai fazer com a sua pele? Vai tratar de dentro para fora e vai ajudar a amenizar rugas, sinais, linhas de expressão, pés de galinha, bigode chinês. Vai proporcionar uma hiperidratação e funciona tão rápido. Você vê logo nos primeiros dias os primeiros sinais de tratamento. Por quê? Primeiro porque o Sinata Gotas ele é administrado sublingual, é debaixo da língua, tá? É a área de maior poder de absorção do nosso corpo humano. E tratando de dentro para fora, uma pele saudável, óbvio que a pele é bonita. A fórmula do Sinata Gotas vai ajudar a equilibrar toda a carência de nutrientes, vitaminas e ativos que a sua pele esteja precisando. Então, o Sinata Gotas vai equilibrar ali no tempo certo, tá bom? O link que eu deixo para vocês no comentário fixado e na descrição levam vocês até essa página, onde você tem todos os detalhes complementares, tem os depoimentos, tem opinião médica, aqui os nossos compostos ativos e os nossos combos. Eu sugiro sempre o combo de 3 meses de tratamento, porque ele é muito mais econômico, cada vidrinho sai muito mais barato que se você comprar um único vidro, né, que é 1 mês de tratamento. E nesse combo de 3 meses de tratamento, você já garante o pote de ácido hialurônico e o FET grátis para todo o Brasil. Pode pagar no cartão de crédito, eles aceitam todas as bandeiras. E se você parcelar em 12 vezes no seu cartão, a parcela por 3 meses de tratamento sai menos de R$30. Então é o momento de você aproveitar, aproveita aí o inverno, cuida da sua pele para ela estar hiper mega saudável quando chegar o verão. Outra sugestão que eu dou é a seguinte: se você está se preparando aí para um procedimento estético ou cirúrgico, para cuidar aí de detalhes da sua pele, tanto do rosto quanto do corpo, dê uma chance para o Sinata Gotas. Como ele vai alimentar a saúde da sua pele, certamente você vai ter um resultado muito melhor em qualquer procedimento que você esteja planejando fazer, tá? Eu uso o Sinata Gotas desde outubro do ano passado e eu estou muito satisfeita com meus 55 anos, sem nenhum procedimento, nem estético e nem cirúrgico. Não que eu não vá fazer, tá? Mas o Sinata Gotas deu uma aliviada maravilhosa. Então eu mais que sugiro, tá bom? Mais que indico. Aqui está, no comentário fixado e na descrição, o link onde você adquirindo os produtos aqui anunciados no canal, você também ajuda a apoiar nosso trabalho, tá bom? Vamos lá. Vamos falar desse descalabro, né, que foi a Polícia Federal errando o cálculo das joias. Rafael disse que, além de politizada, é incompetente. Gente, isso foi um fervo ontem. Aí o Carlos Bolsonaro fala, eles são muito canalhas. PF corrige dado,
Bolsonaro desviou 6,8 milhões em joias e presentes, diz Polícia Federal, após corrigir estimativa. Aí você deve estar perguntando, mas por que a Polícia Federal resolveu corrigir o cálculo, né, a estimativa? Eu conto para vocês, porque o Alexandre de Moraes levantou o sigilo desse inquérito. Então, estava ao alcance de todos. Isso aconteceu ontem. E aí, no momento que Alexandre de Moraes levantou o sigilo, a Polícia Federal foi lá e corrigiu o relatório. Será que foi meramente um erro? Será que foi meramente uma incompetência? É só uma pergunta, tá? E aí o presidente perguntou, né? Aguardaremos muitas outras correções. A última será aquela dizendo que todas as joias desviadas estão na Caixa Econômica Federal, acervo ou na Polícia Federal, inclusive as armas de fogo. Aguarda-se a Polícia Federal se posicionar no caso Adélio. Quem foi o mandante? Uma dica: o delegado encarregado do inquérito é o atual diretor de inteligência. É o fim do mundo, né? E aí teve aqui uma manchete dizendo: o PF diz que errou em relatório e desvio de Bolsonaro em joias foi de 6,8 milhões e não de 25 milhões, quase 19 milhões de erro. É um erro basicão, é quase nada, 19 milhões, quase nada, entendeu? Vai errar você, bolsonarista, em 1 centavo, para você ver uma coisa. O que te acontece? E aí, o doutor Paulo Faria comentou: quando você precisar de uma boa defesa no STF, meu amigo, contrate um jornalista. Resolve muito mais que um advogado. Inclusive, tem acesso privilegiado aos autos sigilosos e não sofre com falta de acesso a nenhum processo, como é o caso de advogados de certos casos aqui no Brasil. Por que ele está falando isso? Porque o Hora Brasília denunciou que, no caso das joias, a imprensa recebeu relatórios de Moraes antes das defesas, após a retirada do sigilo. Tá tudo bem? Pois é. O fervo ontem, com esse negócio do aumento da gasolina e do botijão de gás, foi tanto que até isso a mídia porca se prestou a noticiar. Bolsonaro gastou R$ 1.900 em casa lotérica em abril de 2023, indica a PF. Pergunte-se que tipo de salário de presidente Bolsonaro recebeu durante 4 anos que o impossibilitava de gastar R$ 1.900 ou R$ 2.900 ou R$ 3.900 em lotérica. Será que o salário de presidente de Bolsonaro foi diferente de salários de outros presidentes no Brasil? Porque se foi, isso é inconstitucional. Agora, se Bolsonaro recebeu o mesmo salário, o que é determinado na Constituição Federal, eu acho que ele poderia repetir aí esse valor em jogo em casa lotérica pelo menos umas 4 ou 5 vezes por mês, e não só em abril. Certinho? Certinho. É com esse tipo de mídia que nós estamos tratando. Enquanto isso, Bolsonaro ontem pela manhã estava a caminho de Navegantes, Santa Catarina, para São Paulo, né? De Navegantes, Santa Catarina, para São Paulo. Eram 11 horas da manhã e ele teve que lidar com isso aqui no avião, ó. Aí a fila, né? A fila para tirar foto com o Bolsonaro. Esse famoso desviador de joias. Esse famoso. É isso, olha lá, o avião inteirinho de pé. Tem noção? É isso. Então, senhoras e senhores, tenham aí um pouco de esperança, porque tudo está vindo à tona. Eu acho que hoje o maior poder do lustrosíssimo mais famoso no mundo é o sigilo sobre os inquéritos. A partir do momento que a pressão para retirar os sigilos for forte o suficiente, for pesada o suficiente, nós teremos acessos a outros absurdos e a verdade, por fim, se imporá. Antes tarde do que nunca, antes tarde que mais tarde. É ou não é? O que você acha disso tudo? Você acha que as coisas estão se ajeitando para que o sistema levante a inelegibilidade de Bolsonaro? Deixa aí nos comentários para mim. E se isso realmente acontecer? Você acha que nós teremos alguma chance com o atual sistema
eleitoral do Brasil? Pode dar uma revoada de cisne negro, como aconteceu em 2018 para nós? Conta aí. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, lembrando a você que existe um único representante da direita que é candidato à presidência da República, e este é e continuará sendo Jair Messias Bolsonaro. Eu espero que os oportunistas de plantão tenham entendido isso de uma vez por todas. Por falar em oportunistas de plantão, porque tem os oportunistas de carreira e os oportunistas de ocasião. Tá? Os oportunistas de carreira a gente já sabe. Mas por falar em oportunista de ocasião, vocês deram uma olhadinha no vídeo de ontem da professora Paula Marisa? Dá uma conferida lá. Ela levanta mais atrocidades a respeito do garoto espertinho número 2, ou seja, cosplay de garoto espertinho, que é aquele Pavinato. Parece que até recado com ameaça de processo o Pavinato mandou entregar ao Rodrigo Constantino, só porque o Rodrigo Constantino falou verdades a seu respeito. Confira aí o vídeo da professora Paula Marisa de ontem, segunda-feira, tá? Então, vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do nosso trabalho, um bom momento para você nos apoiar é agora, que tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, que você pode fazer isso com qualquer valor. E na descrição eu sempre deixo 2 ferramentas bancárias e mais uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Faça aí a sua generosidade do mês. A gente está precisando. Encontro com vocês nos comentários. Meu amigo, 19 bilhão, 19 bi, para mim é tudo a mesma coisa. Quer dizer, sacanagem. E das piores.